E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. Júlio Casares deu entrevista e falou muita coisa sobre Zubeldia, sobre reforços, Oscar, Thiago Mendes. Tudo eu vou estar trazendo no vídeo de agora e quero que você deixe a sua opinião. Qual o nome ideal para o São Paulo? Acho que o São Paulo precisa de um meia, de um volante, de outra posição? Comenta aí, quero muito saber. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Me ajuda a bater a meta de 15 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. A gente vai estar assistindo o vídeo, no final do vídeo eu volto, a gente vai estar debatendo e comentando aí sobre o futuro do São Paulo, a temporada de 2025, sobre o trabalho de Casares e sobre reforços. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Os Casares estão olhando feio pra nós, hein? Calma. Olha lá. Olho na tela. Eu não gosto de pensar muito à frente. Às vezes vem uma seleção, faz um convite e ele vai embora. Eu disse a ele, ao Zubeldia, que o seu trabalho, por enquanto, está sendo muito bom. E fizemos o planejamento para os 9 jogos. Foi antes do jogo contra o Cuiabá. Embora o futebol seja dinâmico, vamos trabalhar semana a semana, jogo a jogo. Caímos da Copa do Brasil e da Libertadores. São coisas do futebol. Agora temos uma Copa para terminar o ano bem. Vejo ele trabalhando e confio muito no trabalho dele, disse o Júlio Casares em entrevista à TNT Sports, Arnaldo. Copa, eu não entendi, uma Copa? Que Copa? Ele considera que esses 9 jogos são como uma Copa para o São Paulo. Ah, tá. Então, tá, essa tá. foi uma figura de linguagem, Tá, tá. uma metáfora. Então, Arnaldo, o que você entende, além de ter uma parte da resposta lá que ele falou? Existem alguns blogueiros. Ele falou que chamam ele de blogueirinho também. Ele não se. Como falavam da Leila, né? Eu Blogueirinho. não ligo, né? pode me chamar de blogueiro. Para mim tá tudo legal. Não, eu não me considero um blogueiro, porque eu não tenho blog. Não, mas, Então- mas é o Você conceito. é um youtubeiro. É o conceito, é o conceito. Eu me considero. Eu acho que o que ele falou, e que talvez tenha sido endereçado a mim, se for, honrado fico, que é a tal da questão da palavra fritura, que talvez eu tenha cunhado pela primeira vez em relação ao Zubeldia, e pegou, né? Hoje é uma... Porque acho que boa parte da torcida entendeu esse processo fritura, né? O que significa. Ele fala muitas vezes da indiretas, que ele não pode... O médico do São Paulo não aconselha frituras e tal, mas a palavra pegou. Eu acho que, primeiro, a entrevista foi muito boa, importante, foi a primeira entrevista exclusiva que ele deu depois do lançamento do plano do FIDIC, da visita à Cotia e tal, não sei o que lá. Então, a Priscila e o pessoal da TNT perguntaram várias coisas. Claro que, para o momento, o que interessa mais é o Zubeldia, mas, para mim, voltaremos ao Zubeldia. Mas, para mim, tem uma coisa sobre o ano que vem, que eu venho falando aqui, que é, quando perguntado pela Priscila sobre Thiago Mendes, Oscar, ele falou o seguinte, que para o planejamento do ano que vem, que vai ter até fiscal das contas, para entrar um jogador de custo X, precisa sair um jogador com o mesmo custo, senão não vai entrar ninguém. É o que eu tenho falado aqui. Acho que o torcedor de São Paulo não entendeu ainda isso. Então, digamos, vai lá, o Nicão está na folha de pagamento, está jogando no Atlético Paranaense, se mata, custa 900 paus por mês. É uma coisa assim. É o normal no futebol, mas só que agora vai existir trava numa folha de pagamento. Porque no futebol é assim, não, entra... Não, o custo que está saindo é o limite para uma entrada. Então, se o Nicão significa uma economia mensal de 900, vai poder entrar um cara de 900. De outra forma, não vai entrar. Pode ser o Thiago Mendes, o Oscar, o Messi, né? Ou qualquer jogador, o lateral esquerdo que não veio ainda. Então, é uma situação que agora não é só um discurso, vai ter uma aferição, né? O que vai mostrando que o São Paulo, de fato, o ano que vem, ele tem feito isso em todas as oportunidades em que ele fala, o São Paulo vai apertar o cinto. Não é um cinto, a barriga do São Paulo é grande, é tipo a minha. Então não é um cinto que vai destruir, mas o São Paulo vai na cautela e vai ter travas para o ano que vem para a formação do time. E aí ele diz que não significa essa apertada de cinto que o time não será competitivo e não terá bons jogadores. A base será essa que está aí. Esse é o ponto 1. O ponto 2, acho que é essa questão do Zubeldia, que é uma mudança
em relação às posturas que ele, Casares, teve, e a direção de futebol, para com qualquer treinador que precedeu o Zubeldia na gestão deles. Eles muitas vezes renovaram contratos antecipadamente, eles garantiram antes do final do ano e agora eles estão colocando em dúvida a permanência de um técnico que tem contrato até o final de 25. E ninguém banca o cara mesmo. Tipo, não vai ser... eu também sei que bancar treinador, o Vessone sabe disso também, de cor ou Massini, bancar treinador, ele vai ser o nosso técnico, não significa nada, porque o Casares já fez isso, mas, de qualquer forma, é uma postura, pelo menos, de respaldo ao técnico. E por enquanto, vinculado à questão da Libertadores, que cada vez fica mais perto também pelos outros, tendo final brasileira na Libertadores ficar mais perto, tendo final brasileira na Sul-Americana ficar mais perto, tendo o Atlético e Flamengo na final da Copa do Brasil ficar mais perto, né? Então, além da campanha do São Paulo, que nunca saiu do G6, graças ao trabalho do técnico, tem os outros que podem ampliar esse G8, continua a mesma situação. Agora, o que tem acontecido, falando em blogueirinho, ou blogs, é que, desde que começou esse processo de fritura, o torcedor percebeu, levantou a mão e chiou, toda vez que tem jogo do São Paulo com o Zubeldia, apoio ao Zubeldia, protesto contra a direção. Então, aos poucos você vê fotos todos os dias, os caras com o Zubeldia, não sei o que, os caras com o Zubeldia. Uma coisa, Tironi, seria apresentar o plano do ano que vem para o Zubeldia, mostrar que o orçamento vai ser limitado, que o São Paulo não vai contratar, e se ele topa. É uma condição para mim que seria do treinador. E não, o São Paulo não tem nada a reclamar do Zubeldia. Ainda mais com o sucesso de Atlético Mineiro e Botafogo na temporada, que foram os times que eliminaram o São Paulo de uma forma, por muito pouco das Copas que a diretoria tanto lamenta não estar. Agora, pergunta para todos vocês. Talvez o Ronaldo tenha essa informação, mas vocês podem palpitar também. Tem a chance de chegar lá no fim? O São Paulo chegou em 4º lugar, vai para Libertadores, ou 5º, sei lá, vai para pré-Libertadores. E aí o Casares fala, muito legal, muito obrigado, queremos que você continue, mas as condições são essas aqui, 900 pau do Nicão, só se ele sair, senão não vai ter contratação e tal. E o Zubeldia chegar e falar, para mim isso aí não vai dar, valeu, obrigado. É isso que eu estou falando. O Casares pode não estar bancando o Zubeldia, porque o Zubeldia pode não querer ficar em certas circunstâncias. Essa é uma pergunta. Claro. Ou se o futebol, como ele às vezes acontece, o time desanda a desancar derrota nas últimas horas. Ou perde Você faz tudo. O quê? Você perde o controle do que está acontecendo. Acho que ele não consegue controlar isso. Então ele segura, não vai bancar uma coisa lá, igual o Fluminense, não renovou o contrato do Diniz? E aí deu tudo errado. Sim. Aí foi lá e teve que mandar embora. Acho que talvez o que ele não quer evitar é isso, eu imagino. Pode ser, porque outras vezes ele bancou, por exemplo, o Rogério Ceni depois de um tempo teve que demitir. Então, e assim foi. Renovando e tal. Sim, eu acho que todo o resultado, ainda mais na parte final da temporada, ele é sagrado. Agora, desta vez, trata-se de um treinador estrangeiro que chegou no meio da temporada e que, quando foi apresentado, ele é o trabalho em 2 etapas. É o trabalho dessa temporada em andamento e a projeção e o planejamento da temporada seguinte. Por isso tem um contrato até 2025, senão faz um contrato de 6 meses. Por isso que ele já está fora do São Paulo, gente. Então. Não está claro para vocês? Não. Para mim tá. Não. Absolutamente claro. Depende do que acontecer. Não, depende de nada. Se o planejamento para o ano que vem vai fazer quando? Em dezembro? Tá na cara, gente. Não, tá sendo feito. Tá na cara. Não é que ele não tem participado. Entendeu? Ele tem participado, Massini. Ele tem feito lá essa coisa da pré-temporada que você fica cornetando os Estados Unidos. Vamos lá. Que pra mim é absurdo. Vamos ver o Milko. Mas a questão o Mickey. Da inserção da categoria de base, do treinamento. São Paulo tá jogando de 10 em 10 dias. Ele está fazendo o planejamento do elenco para a temporada seguinte. Porém, é isso que você falou. Se não tem garantia, ele pode chegar um momento, e, vocês não me bancam, eu vou embora. Ou nessas condições, com um time pior que desse ano, não vou ficar. Porque deve ter a multa. Mas isso não foi conversado sobre isso. Ele está contra a parede, cara. Ele está contra a parede. De um lado você tem a torcida. Quem está contra a parede? O Casares. Tá. De um lado você tem a torcida que entendeu, certo? Sim. Ao mesmo lado tem uma parte da mídia que também entendeu,
o trabalho dele. E eu, que não sou São Paulino, não tenho nenhuma relação com isso, entendi o trabalho dele, das circunstâncias. Não que é perfeito, foi maravilhoso, ou foi sensacional, fora de série, mas é um bom trabalho diante de todas as circunstâncias. E de outro lado tem as maritacas, eu não sei quem são, mas as maritacas ficam na orelha do Casares. Era pra mais, era pra mais, era pra mais, tinha que ter feito mais, tinha que ter feito mais. Certo? Porque, então, me parece que o Casares está contra a parede. Ele não pode virar público e colocar as maritacas na gaiola. Porque talvez se ele colocar as maritacas na gaiola, ele fica sem apoio político. Eu não sei quem são. Por isso que eu não vou dar nome aos bois. A maritaca é o X, a maritaca é o Y, a maritaca é o Z. Então tá muito claro, ele está assim, ele vai chegar no final do ano, se for para a Libertadores, vai dizer para as maritacas, não, ó, veio o resultado, foi para a Libertadores. Certo? E se não chegar, as maritacas vão comer ele vivo. Isso tá errado. O cara tem que saber o que tá fazendo lá. Tem um ponto... Inclusive as maritacas. Vai ficar, porque eu quero. Eu sou presidente do São Paulo. Vai ficar, porque o trabalho é bom. Porque a gente deu condições, não deu as condições ideais de trabalho. E vai dar menos ainda. Troca de novo. Eu posso, cara... Já nos grupos de WhatsApp eu falo pra vocês. Não é possível. Eu fico inconformado como os caras não percebem isso. Você tem total razão. Sabe? É então, até bom você falar. Mas então faz o seguinte. Vem a público e assume, ó. Maritaca X, Maritaca Y, Maritaca B são importantes para minha vida política dentro do São Paulo. Ou no futebol, ou fora do futebol. Como é que o treinador vê isso? Vamos ver como que o treinador vê essa declaração do Casares. Ele sabe que tem pares do presidente, as maritacas, que não querem que o Zubeldia continue, que não engoliram eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. E nem a popularidade do treinador. Aí entende? Então, Entendo. cara... Que é assim que funciona. Agora, pra mim, do meu ponto de vista, da arquibancada que eu sento, melhor seria demitir mesmo. Traz outro, começa tudo de novo, com menos dinheiro. Seria mais confortável pra mim assumir essa postura. Ó, o Leonardo Felipe aqui tá, acho que nada disso. Estão pintando o Zubeldia como um Telê. É um bom técnico, mas do mesmo nível dos últimos que o São Paulo teve. Exato. Ele tem suas qualidades, mas vários defeitos. Ficou preso na marcação individual do Milito. 180 minutos. Tá vendo? É aí que tá. Eu acho que a cada situação, a cada partida do Atlético, o elenco do Atlético ou do Botafogo... Esse argumento perde força. Respalda mais ainda Esse argumento do jeito que o São Paulo foi eliminado das duas Copas. O dia ficou... São Paulo não tomou 3 do Atlético, não tomou 3 do Botafogo, né? Não passou vergonha, pelo contrário. E os jogadores do São Paulo, os principais, falharam miseravelmente no... Então, se fosse assim, ô Lucas, você não passou no ano, desculpa, velho. Ô Caleri, você não passou de ano. Não é isso? Sim. Então, de fato, não é normal o que está acontecendo. Não é normal. Vão esperar para avaliar o trabalho, né? O Zubeldia pode ser um técnico normal como os outros, ele merece ter a chance de iniciar uma temporada. Porque ele foi contratado no meio da temporada e faz um bom trabalho. Faz o melhor brasileiro dos últimos anos do São Paulo. Aproveitamento melhor desde 2014. Então, não tem problema. Não perdeu o vestiário, não perdeu o torcedor. Não tem... Melhora o jogador? Melhora o jogador. O que vocês querem? Fala pra mim, olha pra mim aqui, maritaca da vida. O que é que vocês querem? É o mágico? O que pode Mr. acontecer M? é que aconteceu com o Corinthians. O Vitor Pereira fez o melhor 22 depois de muitos anos do clube. A torcida também amava o cara e tal. Ele falou, eu não vou ficar. A diretoria só tinha essa diferença. A diretoria desesperada pra ele ficar. Fez a proposta, porque sabia que o clube se organizou, o CT se organizou. Ele falou, obrigado, satisfação. Vem cá, eu não ficaria também. Se fosse o Zubeldia, eu pegava a minha calça de mergulho, que é aquela que ele usa, e ia embora. Picava a mula. Porque os caras não reconhecem que o Ferreirinha só é o Ferreirinha, não porque eles contrataram, mas porque o Zubeldia pôs pra jogar. O que mais? Alan Franco, Bobadilha. Tava tudo lá.
empoeirando, né? Contratações virtuosas, maravilhosas. Lucas né? e Luciano jogando juntos, pode botar Cara, qualquer coisa. tem mais, tem o Lisieiro, o treinador. O Abel Ferreira precisou ir para o Equador com o presidente Maurício Gagliotti e ouvir dele na viagem toda. Isso você está querendo, nós não temos dinheiro para dar. O Palmeiras estava com 500 milhões no curto prazo, o Alexandre Matos saiu por causa disso. O Barros foi contratado para quê? Para botar a base, para economizar, segurar a grana. Será que vocês não entendem isso? Não é possível compreender? Então, se eu fosse ele, eu pegava a minha calça de mergulho e caía fora. Falou, fiquem aí, maritacas. Montem o time, escalem o time. Vocês não são os caras que conhecem o São Paulo? Massa, aproveitando que estamos chegando ao... Deixa a sua opinião aí sobre o trabalho do Zubeldia. Você acha que é um trabalho bom, um trabalho regular, um trabalho ruim? Eu acho que boa parte da torcida gosta do trabalho do Zubeldia, se decepcionou e ficou muito triste com a eliminação do São Paulo nas Copas, e isso é normal, né? A torcida ficar chateada, lógico, mas eu acho que também boa parte da torcida entendeu que o São Paulo caiu e perdeu de forma justa. O São Paulo em muitos outros anos já foi eliminado por Lanús, já foi eliminado por Novo Horizontino, por times pífios e pequenos. O São Paulo chegou a ser eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, se eu não me engano. Uma parada assim, sabe? Times ridículos. E hoje o São Paulo joga de igual para igual e é um time competitivo contra as principais equipes do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Eu disse isso uns vídeos atrás, não me lembro agora, não me recordo qual, mas o São Paulo para mim precisa de algumas peças para fazer esse time ser um pouco mais que só competitivo. Porque você ser um time só competitivo, às vezes não te traz títulos. O São Paulo do ano passado era um time competitivo, não era um time incrível, não era um time imbatível, era um time que tinha que jogar sempre o seu 100% para vencer, mas era um time extremamente competitivo. E o ano passado foi suficiente para ser campeão da Copa do Brasil. O Fortaleza, por exemplo, é um time extremamente competitivo em todas as competições, por isso que está brigando lá na parte alta da tabela. Mas só ser competitivo não adianta contra equipes que são mais que isso. O Botafogo, ele é mais que competitivo. O Palmeiras é mais que só uma equipe competitiva. Então, se o São Paulo quiser ser uma equipe que protagonize os grandes títulos, uma equipe que seja mais que só um time competitivo, o São Paulo precisa de alguns reforços e que não precisa de muito. Para mim, o São Paulo precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, seja titular ou reserva. Eu até acho que o Jamal Lewis dá conta de ser esse lateral titular do lado esquerdo, mas precisamos de laterais e principalmente o São Paulo precisa de um meia. A gente tá vendo aí nos últimos dias o menino lá do River Plate, o Dias, sendo cogitado no São Paulo, o próprio Oscar sendo cogitado no São Paulo, o próprio Muricy ontem ou antes de ontem falou do Paulo Henrique Ganso. E é claro e é notório que o São Paulo precisa de um meia. Todo time tem um meia, cara. Todo time que presta, todo time que se preze tem um grande meia. Você tem exceções em alguns times da Europa, você tem exceções em alguns times da Europa. Mas aqui no futebol brasileiro, o Botafogo tem um Almada, o Palmeiras tem um Rafael Veiga, e aí a gente vai. O Corinthians, que tá na zona de rebaixamento, tem um Garro. Eu, particularmente, se o Corinthians for rebaixado, para mim o São Paulo vai lá e contrata o Garro. O que o Garro dá de oportunidade para aquele Yuri Alberto horrível perder de gol, se ele der essas bolas pro Caleri, meu amigo, o Caleri guarda 2, 3 por jogo. Porque aquele Garro, ele é muito diferente, ele é muito acima da média, aquele meia do Corinthians. Eu gosto muito de assistir jogos, o Everton Ribeiro faz muita diferença. Cara, o que o Everton Ribeiro joga no Bahia é sacanagem. O Everton Ribeiro joga muita bola no Bahia. Você tem um menino lá do Cruzeiro, o Matheus Henrique, tem o Alan Patrick no Internacional. Todo bom time tem um bom meia, cara. E o São Paulo tem tudo. O São Paulo tem um bom atacante, um bom centroavante, um Caleri que jogaria em todos os clubes do Brasil. Você tem o Ferreirinha de um lado, você tem o Eric do outro, que pra mim tá melhor que o Wellington Rato e merece ser titular nesse time do São Paulo. Você tem o Lucas que pode atuar por dentro. Você tem o Luciano, que eu não gosto, que atue por dentro. Gosto do Luciano mais avançado. Mas você tem o Luciano pra jogar como segundo atacante. Você tem bons volantes, a volta do Alisson e do Pablo Maia. O grande problema do São Paulo é esse meia, esse camisa 10 e as laterais. O São Paulo tem ótimos volantes.
tem o Alisson, tem o Pablo Maia, tem o Luiz Gustavo que deve se aposentar, mas você tem o Bobadilha, você tem o Longo, você tem o próprio Nestor que pode atuar, você tem de meias ali para meiuca do São Paulo, você tem o Galopo, você tem o Nestor, o Michel tá lesionado, se eu não me engano. Então o São Paulo tem um bom time, tem um elenco excepcional? Não, o São Paulo não tem um elenco excepcional. Mas sabe aquela peça, aquele jogador, aquela cereja do bolo que faz um time ser não só competitivo? Por exemplo, o time do Corinthians do ano passado, que o São Paulo venceu, era um time competitivo. Mas o Renato Augusto fazia aquele time ser diferente. O time do São Paulo é a mesma coisa, é um time competitivo, mas falta um jogador, falta uma peça para fazer esse time ser mais que competitivo. Ser um time que se imponha contra adversários pequenos e menores e que jogue não só de igual para igual, mas consiga incomodar de forma verdadeira equipes do alto escalão. O São Paulo já faz jogos de igual para igual contra Palmeiras, contra Flamengo, mas sabe, seria bom se o São Paulo, principalmente no Morumbi, alguns jogos, dominasse essas equipes. Ou parte do jogo ter um domínio para cima dessas equipes. E o que falta para isso é uma peça, na minha opinião, uma peça, um meia, um bom meia. Ah, não vai poder investir? Cara, pega o dinheiro que vai toda temporada, tem um dinheiro para ser investido no começo do ano. Eu falei isso até, acho que no último vídeo. Pega esse dinheiro, sei lá, 50 milhões. Pega esse dinheiro, divide por 3, pega um terço dessa parte e contrata lateral. Pode ser lateral mais ou menos. O Igor Vinícius se vira do lado direito, o Jamal Lewis se vira do lado esquerdo, o Patrick deve voltar, contrata laterais reservas. Coloca 2 laterais reservas lá. E pega a outra parte desse dinheiro e busca um meia. Busca um cara que saiba organizar o meio de campo. Busque um cara que, o jogo tá difícil, o jogo tá amarrado, ele acha um passe e resolve o jogo. Isso falta pro São Paulo. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!